Prazer, meus irmãos do GTM Musical, tudo bom? Hoje nós vamos para o segundo vídeo de motivação. E essa semana, desde o último vídeo, eu estava conversando com Deus. Senhor, qual assunto? O que eu vou falar no meu próximo vídeo? Qual parte da neurociências que eu vou abordar para conversar com os irmãos? Eu converso que Deus não me mostrou nada assim de nenhuma parte assim, usando os conhecimentos do coach. Vamos falar dessa forma, né? Tenho diversos vídeos postados e não vinha nada. Eu tava até, vou falar, até provado hoje. Senhor, o que eu vou falar? E Deus veio dando algumas partes, Deus veio ensinando algumas partes e trouxe na memória as conversas dos irmãos no grupo, as conversas dos irmãos próximos. Com essa pandemia, muitos irmãos entraram em depressão, muitos irmãos ficaram desempregados, muitos irmãos ficaram, vou falar, revoltados com a situação, procurando o porquê disso, o porquê daquilo. E na realidade não existe um porquê. Só existe uma resposta de Deus no momento que Deus quer. Quando nós conseguimos entender o nosso propósito na Terra, aí nós conseguimos entender o porquê de tudo. Porque eu tenho certeza, esse grupo, o GTM, ele cresceu mais, ficou mais forte com a pandemia. Com a necessidade dos irmãos de querer buscar conhecimento, com o tempo que os irmãos... Porque tem muitos irmãos nesse grupo que tem o dom sublime de Deus. Deus deu dons sublimes para eles da parte musical. E devido à correria do dia a dia, muitos irmãos não tinham tempo para poder preparar essas videoaulas que os irmãos preparam com tanto amor e carinho. Então, tudo tem um porquê, né? Não consegue entender. E Deus me fez lembrar a parte de depressão na Bíblia. Porque o profeta Elias, depois que ele venceu aquela guerra terrível, ele venceu sozinho os profetas de Baal, Deus entrou, fez presente. Ele poderia se sentir forte quando a rainha Jezabel quis enfrentá-lo, essas coisas. Ele podia falar, não, eu tô com Deus, eu tô forte. Deus permitiu uma depressão na vida dele. Ele se escondeu, muito pelo contrário. Ele se escondeu numa caverna, não queria comer, não queria ver a luz do sol, queria ficar lá trancado. E Deus cuidou de Elias dentro de uma depressão, dentro de uma caverna escondido. Deus levou para ele, usou das aves do céu, levou o pão, levou a água. Porque depois que Elias saiu daquela caverna, ainda muito mais forte espiritualmente do que quando ele entrou, Deus fez ele esvaziar toda a mente. Todos aqueles falatórios do inimigo. Que quando a rainha começou a fazer as ameaças, o inimigo começou a falar na mente dele. Para a mente começar a afetar o coração e colocar ele numa tristeza. O inimigo começou a falar na mente dele para ele poder esquecer o dom que Deus colocou dentro do coração. E ele se trancou. Mas quando ele saiu com um poder tão grande, tão cheio do Espírito Santo de Deus, que quando ele saiu, tudo que ele pregou para a rainha, Deus cumpriu. Ela morreu da pior forma que uma rainha podia morrer, que Deus cumpriu o que ele falou, simplesmente uma palavra, ele não precisou encostar um dedo, uma palavra proferida. Mas primeiro ele passou aquele dor, aquela tristeza, aquele turbilhão na mente, mas o que estava dentro do coração dele estava vivo ali, ó. Deus preservou. E quando ele saiu, ele preparou o profeta Eliseu para dar continuidade no ministério dele. E quando ele jogou a capa, Deus deu para o profeta Eliseu porção dobrada. O dobro do que estava em Elias caiu em Eliseu. E ele teve, depois de passar uma prova, vamos falar dessa forma, uma prova amarga, bebeu do fel. Quando ele foi vitorioso, ele subiu triunfante, numa carruagem de fogo lá para o céu. Dádivas de poucos. Se procurarmos os relatos bíblicos, poucos tiveram esse privilégio de ser transladado.
Então, às vezes a gente não consegue entender, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Simplesmente, igual Deus falava na boca do apóstolo Paulo, né? Sou imitador de Cristo, sejais meus imitadores também. E Cristo, ele era o maior semeador que já existiu na terra. Ele semeava o amor, semeava a palavra de Deus, ele semeava o dom que Deus colocou nele. E eu vejo que tem um monte de imitadores de Cristo semeando a semente, porque tem muitos irmãos nesse grupo que Deus deu um dom tão bonito na parte musical, que foi dom forjado no fogo. Quantas noites em claro estudando, quantos calos no dedo, e quantos choros de tentar passar uma lição, chegava na hora, não conseguia e voltava. E Deus foi pulindo, como se fosse uma pedra bruta, foi pulindo. E hoje tem um monte de irmão que o dom é como se fosse aqueles diamantes reluzentes. E com essa pandemia, os irmãos começaram a ter mais tempo para poder pulverizar ainda mais, não ficar simplesmente numa cidade, num bairro, numa comum, ensinando a música. Começou a ensinar música agora para o Brasil inteiro. Hoje, escutando um áudio do servo de Deus, o irmão Marcelo, ele comentando que tem um irmão que mora no Japão, tem outro irmão que mora em Portugal, irmão do Amazonas, irmão da Bahia, irmão de São Paulo, irmão do sul do país. Então, tá nos 4 cantos do país, a semente que os irmãos estão ensinando a música com tanto amor e carinho, está sendo disperso, está sendo jogado assim, ó. E aquelas almas que tá pegando um pouquinho de conhecimento, porque as aulas de música acabou, né? Pelo menos na minha cidade não tem, na minha comum não tem mais aula de música. Até os irmãos que estudavam música comigo em casa, com a pandemia, eles não estão vindo também. E o que eu faço? As videoaulas que os irmãos gravam com tanto amor e carinho, eu vou mandando para todos os irmãos da minha comum, os irmãos da minha... nós temos um grupo de músico, eu mando lá, porque eu tenho certeza que essa semente, ela cai nos corações e vão germinando. E às vezes a gente não consegue entender, Senhor, por que isso, por que aquilo? Porque Deus tem que nos encher do Espírito, que quando acabar essa pandemia, nós vamos voltar ainda mais forte. É por isso que muitos estão sofrendo com enfermidade, sofrendo com depressão, sofrendo com prova financeira, muitos irmãos desempregados. E é só por Deus, é só por Deus. Mas no meio de Deus esconde um pequenininho dele no meio de uma tempestade, para o inimigo pensar que ele está derrotado. E quando Deus tira e o sol da justiça raia, ele volta mais cheio do Espírito. Da mesma forma que Deus fez com Elias, que ele voltou mais cheio do Espírito. Tem muitos irmãos desse grupo que eu tenho certeza que quando acabar tudo isso, vai voltar com um dom ainda mais excelente, com mais vontade de servir a Deus, com um amor ainda maior no coração para abraçar, para ajudar, e estudando o dom, executando o ministério que Deus deu para a parte musical, principalmente as cordas. Que privilégio os músicos de cordas. Enquanto os outros estão sofrendo, estão tristes porque não pode tocar, os músicos de corda estão servindo a Deus com liberdade. Então, às vezes a gente não consegue entender. E Senhor, o que eu vou falar, Senhor? Que parte da neurociências que eu vou usar para conversar com os irmãos? Que ferramenta de motivação que eu vou tirar? Que ferramenta de coach o Senhor vai me dar para poder conversar com os irmãos? E Deus me trouxe no meu coração. As ferramentas vão falar. A melhor motivação para um crente é a Bíblia. A melhor motivação para um servo de Deus é os relatos bíblicos. A melhor motivação é nós entender que Jesus Cristo sofreu na cruz, um mártir terrível. E sem reclamar. Quando ele foi açoiteado, cuspiram no rosto dele, foi pregado na cruz, colocado a coroa de espinho, transpassado a lança sobre ele, e ele podia amaldiçoar o povo. Ele, muito pelo contrário, pedia misericórdia para Deus. Quando o bandido do lado dele, conversando com ele, se humilhando, pedindo para misericórdia para ele, ainda falou. Ele motivando aquele do lado. Ainda hoje nos encontraremos no paraíso.
Coisa linda, assim, uma lição de motivação muito grande que Deus deixou na Bíblia para nós. E a pior, como que eu posso dizer, do mártir que Jesus Cristo passou, o pior vitupério para ele foi a pior humilhação. Quando a gente sai da Bíblia e vamos para os estudos de história, história que acontecia naquela região, a história do povo judeu, quando você entra nesse contexto bíblico, nesse contexto histórico, você entende que todos esses lugares que o povo fazia manifesto, que era atrações, que tinha, o povo se reunia, existiam os banheiros públicos. E a higiene do povo não era igual agora. Que agora é diferente, vivemos em outros tempos. Naquela época, era aqueles banheiros compartilhados, era aqueles recipientes de vinagre. O pessoal pegava esponja do mar, espetava num pedaço de madeira e umedecia no vinagre e fazia sua limpeza pessoal. E Jesus Cristo pedindo um copo d'água. Alguém pegou aquela esponja cheia de sujeira, umedecida naquele vinagre sujo, vai lá, sabe lá Deus quantos dias estava lá, e deu para o Filho de Deus beber. Naquele momento ele podia se irar contra tudo, amaldiçoar todo mundo, mas não. Senhor, passa de mim esse cálice. O dom do amor estava tão grande no coração dele, mas Deus tinha que preparar o Filho, porque a missão de Jesus Cristo era tão terrível assim, a missão dele era tão árdua, porque ele já tinha o poder dentro dele, mas ele tinha que aumentar o poder nesse vitupério terrível. Porque depois do terceiro dia que ele ressuscitou triunfante, que ele ficou mais 40 dias na terra, ele teve uma conversa. Ele teve a conversa com o apóstolo. E o apóstolo perguntou para ele: Senhor, onde você estava? Onde você foi? Porque no momento que o seu corpo tombou a terra, o seu fôlego de vida acabou, os gritos e rangeiros de dente foi muito mais alto que nós escutamos na terra, era muito maior do que aquele povo que estava do lado. E Jesus Cristo conversou com Bartolomeu. Jesus Cristo explicou para Bartolomeu onde ele foi. Bartolomeu, quando o meu corpo carnal tombou o pó da terra, minha vida acabou, o meu espírito estava mais forte. E quando Jesus Cristo entrou dentro do inferno para arrancar a chave da vida e da morte, os demônios sentiram um poder tão grande, mas tão grande em Jesus Cristo, que eles gritaram pensando que o próprio Deus tinha entrado lá. E ele sozinho, moldado na prova, no fogo, bebendo do fel, sozinho, venceu aquela legião inteira e saiu com a chave da vida e da morte. E às vezes nós não entendemos a nossa prova. Eu passei uma fase na minha vida terrível, que a depressão me pegou, uma tristeza. Eu não sabia o porquê. Depois que Deus me colocou em liberdade, Deus me deu, como que eu posso dizer, Deus me fez entender o porquê. Eu consigo entender porque quando tudo aquele processo que eu passei me serve de lição para quando eu ver um servo de Deus com uma tristeza no coração, achando que Deus não está na vida, a minha missão é abraçar. E a missão do servo, nós não conseguimos entender o porquê. Só entende a dor do outro quem passa da dor. Só entende a dor da fome quem passa a dor da fome. Só entende a tristeza quem passou a tristeza. Só entende a calúnia quem foi caluniado. Então, tudo isso, eu creio que Deus está preparando o povo. Porque quando acabar toda essa pandemia, e aqueles que venceram, que aguentaram todas essas provações, vai voltar ainda mais cheio do Espírito de Deus. Vai voltar ainda... Se tinha prazer de tocar, vai tocar ainda com mais alegria. Se tinha prazer de dar glória, vai dar glória com mais alegria. Aquele que atendia, vai atender com mais alegria. Essa é a parte que Deus colocou no meu coração. Meu filhinho acabou de passar aqui, ó. Tava dormindo. Passou pra lá correndo aqui, ó. Depois eu faço um vídeo com ele. Vem cá, filho. Vem falar para Deus, pros irmãos. Vem cá. Fala para Deus, pros irmãos. Os Deus, irmãos. Pai
Olha, mas que eu vou dormir de velho com o papai comprou pra mim de presente. Deus abençoe, meus irmãos. Paz Deus.